Na frente, hoje nós estamos inaugurando o laboratório de simulação realística. É um laboratório onde o aluno vivencia a realidade e o dia a dia de um hospital. O Centro de Simulação Realística do Unicet é mais um novo espaço de prática de aprendizado, com metodologias ativas, com simulação realística. E é mais um campo de prática, um laboratório onde os alunos vão poder conviver, praticar, treinar inúmeras habilidades necessárias para se tornar um médico e para atuar com segurança no mercado de trabalho. Vamos lá, Wellington versus Luciano Huck, a polêmica do Bolsa Família. É a manchete aí do Farol, vamos ver. Wellington Dias dá aula a Luciano Huck sobre Bolsa Família, após o apresentador soltar uma desinformação a respeito do programa no município de Bonfim do Piauí. Luciano Huck usou sua imensa audiência para criticar o Bolsa Família. Ele citou até o prefeito lá de Bonfim do Piauí, o prefeito Laércio, dizendo o seguinte: olha, é difícil, lá em Bonfim do Piauí, tem um vídeo, tem um trechinho do Luciano. Tem um trecho do Luciano, vamos lá. Uma escala de 0 a 10, quanto que você acha que o Brasil está eficiente hoje? Hoje, eu acho muito ineficiente, em todas as frentes. Acho muito ineficiente. É a conversa de ontem, beleza, o Laércio, lá o prefeito da cidade de Senhora do Bonfim, tem 56% da sua economia no Bolsa Família. O que acontece? Você não gera nenhum tipo de estímulo para que as famílias queiram sair do Bolsa Família. Na verdade, elas criam um monte de atalhos para conseguir ficar no programa de distribuição de renda e de proteção social ad eterno. A gente precisa criar um estímulo. Como é que você sai? Como é que você motiva a família que precisa, necessita do Bolsa Família, tenha vontade de querer sair desse programa e de mobilidade social no Brasil? Você pega estudo da OMC, tá? OCDE, desculpa. Uma família no Brasil, para sair da base da pirâmide social, para chegar à média da classe média brasileira, são 9 gerações. 9 gerações quer dizer que você não tem... Então, lembrando que essa fala do Huck foi ao grupo Esfera. Isso. E reuniu, no fim de semana, os bilionários brasileiros. Esse é o fato, né? São grandes investidores endinheirados do Brasil que estavam lá ouvindo o Luciano Huck, e ele disse isso: o Luciano, de apresentador para apresentador, antes de falar, estude, pesquise. Não é senhor do Bonfim. Acho que existe na Bahia. Tem na Bahia, senhor o prefeito do é Bonfim Laércio na Bahia, também. e também o prefeito é Laércio. Laércio. Mas o nosso aqui é Bonfim do Piauí, viu? O nosso Laércio aqui é prefeito de Bonfim do Piauí, que é o nosso município. Tá bom, Luciano? Segue, Ari. Olha, ele concedeu essa entrevista e teve uma repercussão nacional muito grande, porque, claro, que a direita aproveitou para fazer cortes e dizer: olha aí, o Luciano Huck mais uma vez criticando... Aliás, fica até a dúvida aqui, Ari. Será que ele estava falando mesmo era do Piauí ou era da Bahia? Pois é, porque é muita coincidência. A cidade de Senhor É a do cidade Bonfim lá da também, Bahia. o prefeito é Laércio. Mas de qualquer Mas forma... Não, mas o foco É o Bolsa Família. A dizendo que o programa... persiste. Porque, no fundo, o que ele disse aí foi o seguinte: que o programa não cria alternativas para que as pessoas saiam e, ao contrário, acomoda as pessoas. As famílias encontram um jeitinho sempre para ficar. Isso. Ele diz: interessa ao governo que as famílias permaneçam e interessa às famílias que elas fiquem até o fim da vida recebendo aquilo ali sem trabalhar. Que é, na verdade, ele é uma reverberação da extrema-direita. Eu não estou dizendo que o Luciano Huck é da extrema-direita. Eu estou dizendo que ele está repercutindo, ele está ali dando ressonância a um discurso da extrema-direita, que é: o Bolsa Família cria, ou em Senhor do Bonfim na Bahia, ou em Bonfim do Piauí, ou em outros Bonfins na região Nordeste. Sobretudo, o foco é sempre o Nordeste, o Norte e o Nordeste. O que é que eles dizem?
O Bolsa Família cria uma legião de acomodados lá no Nordeste, que eles chamam de Norte. Genericamente, eles juntam as duas regiões, Norte e Nordeste, como se fossem uma só, e dizem assim, lá no Norte, o Bolsa Família cria uma legião de acomodados. Gente que não vai atrás de emprego, gente que não quer crescer na vida, gente que não quer estudar, porque sabe que vai ter aquele dinheirinho todo final do mês do governo federal. O que é mentira, além de desinformação, eu vou falar uma palavra mais simples de você entender. É uma mentira deslavada. O Bolsa Família é para que as pessoas não passem fome, para que elas evoluam, estudem, inclusive. Uma das obrigações para quem está no Bolsa Família é manter os filhos na escola. Se os filhos não estiverem matriculados e assistindo aula, o benefício é cortado. E aí o ministro Wellington Dias, diante da repercussão dessa fala do Luciano Huck, que virou corte nas redes sociais, né, sobre o Senhor do Bonfim na Bahia, e sobre o Bolsa Família, o ministro traz agora Preste atenção que o que ele vai falar, viu, Luciano? Não sei se você viu o vídeo que o ministro divulgou, inclusive na rede social do Ministério. O Bolsa Família é isso aqui, ó. Muito ineficiente. O Laércio, lá o prefeito da cidade de Senhor do Bonfim, tem 56% da sua economia no Bolsa Família. O que acontece? Você não gera nenhum tipo de estímulo para que as famílias queiram sair do Bolsa Família. Assim, um monte de atalhos para conseguir ficar no programa de distribuição de renda e de proteção social ad eterno. Ô Luciano Huck, estou aqui assistindo o seu vídeo e aqui eu tenho que lhe dizer umas verdades. Todos os dias eu tenho que lidar com informações assim como essa que você passa aqui. Não são verdadeiras. A economia de Senhor do Bonfim, 55% é comércio, é serviço. Cerca de 15% é indústria, é agropecuária, um conjunto de atividades que movimenta a economia. Bolsa Família não é só transferência de renda, é um programa de transformação da família. Você vai encontrar que boa parte das famílias que hoje recebem o Bolsa Família estão trabalhando, carteira assinada, um pequeno negócio. Sabe por quê? Porque é um programa eficiente. Ou seja, de um lado, a gente ali cuida para que aquela família tenha toda a atenção na saúde. Desde a gestante, o bebê, tenha toda a atenção na educação. Está matriculada, aprendendo na idade certa, está ali frequentando a aula, tendo aprovação. Por isso, o pé de meia, junto com a transferência de renda. Agora, a pessoa é estimulada ao trabalho. E ao trabalhar, a gente mede a renda. Olha só, são 7 milhões de famílias do Brasil que recebem o Bolsa Família 100% ou a metade e depois tem a renda do trabalho. Você só sai do Bolsa Família quando sai da pobreza. Fica no cadastro único. Quando perde o emprego, não volta mais para a miséria, não volta para a fome, volta para a proteção social. Cada ano, 1.300.000 pessoas do cadastro único social do Bolsa Família estão se formando em alguma coisa. É o Pronatec, é um curso técnico, é um curso superior, é a filha da doméstica que agora é doutora, é o filho do agricultor que agora é técnico agrícola, é agrônomo. Eu quero aqui que você conheça mais esse programa. A eficiência está comprovada e atestada pelo PNUD, pela FAO, pelo Banco Mundial, pelo IBGE, pela Fundação Getúlio Vargas. O Bolsa Família é capaz, por exemplo, de 2023 para cá, de tirar cerca de 7 milhões de famílias da miséria e da pobreza. Mais de 5 milhões foram para a classe média, foram ser pequenos empresários, alguns agora já médios empresários. Então, é o social integrado ao desenvolvimento econômico. Abra o seu cadastro, você está precisando de vaga em quais áreas? O MDS agora se soma com o setor privado no programa Acredita e ali qualificamos para aquelas vagas. Mais de 5 milhões de novas vagas de emprego criadas neste governo do presidente Lula, saldo positivo do CAGED. Quem está ocupando é o povo do Bolsa Família, é o povo do Cadastro Único Social. Milhões estão trabalhando na produção de alimentos e 5,9 milhões nos pequenos negócios. Olha os dados do Sebrae. Preciso a gente ter muito cuidado, senão vira preconceito e não é bom. O próprio ministro, então, confirma na fala que ele se referiu ao prefeito do União Brasil, lá de Senhor do Bonfim, na Bahia. Mas a crítica vale para o programa, sobretudo no Nordeste. Depois, o Luciano Huck disse que quem me conhece sabe, foi uma frase tirada de contexto. Ele disse que aquele trecho foi tirado de contexto. Eu achei que não. A gente mostrou aqui a fala completa. O contexto foi bem explicadinho, né? Mas ele disse que não não quis ser preconceituoso, que foi tirado de contexto. Mas é o velho preconceito. O Eliezer até lembrou que recentemente outro apresentador nacional, o Ratinho, do SBT, também fez uma crítica parecida ao Bolsa Família. Apoliana. Amadeu, geralmente essas falas vêm de pessoas que estão em locais de privilégio, né? Luciano Huck, um homem branco, que hoje tem
uma fortuna, tem uma família muito bem construída, e não é uma crítica aqui, não estou falando isso, mas é uma pessoa que tem uma realidade completamente diferente daquelas que precisam de programas como o Bolsa Família, programas de transferência de renda, para que elas possam se alimentar, pagar o botijão de gás, para que elas possam pagar uma conta de luz, pagar uma conta de água, que elas nem sempre são isentas, dependendo da sua faixa ali de renda. Então, é necessidade. A gente está falando de gente que realmente não tem esse dinheiro, não tem 10, 15 reais para complementar a compra de um arroz, a compra de um óleo, a compra de um pedaço de carne, de um frango, e que, à medida em que elas são assistidas pelo programa, elas conseguem melhorar de vida, elas conseguem melhorar a sua renda, elas conseguem uma oportunidade, como o ministro disse, de emprego, e agora o Ministério do Desenvolvimento Social tem outros programas justamente para acelerar a entrada dessas pessoas dentro do mercado de trabalho. O próprio Acredita está aí em parceria com grandes redes de supermercado, por exemplo. Então, assim, vem de um local de desconhecimento da realidade de quem de fato precisa desse dinheiro. Eu só vou completar aqui o seguinte: eu acho que falta muita coragem àqueles que são efetivamente contra esse programa. Porque nem tudo não existe unanimidade. Então, eu já vi o Malafaia falando mal, eu já vi o Sóstenes falando mal, eu já vi o Dória falando mal, eu já vi o Tarcísio falando mal, eu já vi agora o Huck. Só que, quando repercute ruim, aí eles, não, mas não era bem assim, não é isso que eu quero dizer. Não, tem que ter coragem de ser contra. Quem é contra, diz, eu sou contra e apresenta os argumentos. Eu sou contra por isso e por isso. Eu sou contra, aí depois que vê que pega mal, mas quer ajeitar, consertar, está errado. Vai lá e faz o confrontamento político, é assim na democracia. Eu penso diferente de quem defende e dá as suas explicações. Está faltando coragem a quem é contra o programa de dar as suas explicações e por que não gosta, ou por que não concorda, ou por que seria melhor não ter Bolsa Família. Vamos aí com o recado do Armazém Paraíba. A mega operação de vendas continua no Armazém Paraíba. Colchão box de molas solteiro, R$ 89,90 mensais. Colchão box de molas casal, R$ 129,90 mensais. Corre que é a última chance de aproveitar. Colchão box de molas casal, R$ 149,90 mensais. Conjunto colchão de molas ensacadas, mais box, R$ 339,90 mensais. Com entrega grátis. Mega operação de vendas Armazém Paraíba. Olha, nós estamos recebendo ao vivo aqui no nosso estúdio o vice-governador do Maranhão, o Felipe Camarão. Olá, vice-governador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, já tive aqui algumas outras vezes e é sempre bom conversar com essa bancada e contigo, principalmente. Teve como secretário, como agora vice-governador e está na nossa região, aqui de Timon, Cocais, para o Diálogos com o Maranhão. Em específico, nessa reunião, nos Cocais, dialogar sobre... Então, como você disse, eu já estive aqui como secretário de Educação, já estive como vice-governador e agora chego como pré-candidato ao governo do Estado. Pré-candidato afirmado por resolução nacional do PT, pré-candidato com vídeo do presidente Lula, pré-candidato que é inspirado também no governo que o PT faz aqui no Piauí desde a época do Wellington e agora com o Rafael. Vim aqui na região, eu vim de Caxias, Coelho Neto, e desde ontem à noite estou aqui em Timon, visitando algumas das obras que eu realizei quando era secretário, como, por exemplo, o IEMA, escolas em tempo integral, o CAIC, que virou um colégio militar, a ampliação da rede estadual, a reestruturação da rede estadual, o farol do saber que nós recuperamos. E nesse diálogo eu estou trazendo já as propostas para o futuro. Por exemplo, o presidente Lula fez aqui a BR-226 com contorno e eu já visitei mais cedo a TI-010, que vai ligar Timon a uma população grande de quase 30 mil pessoas, que vai sair até lá no Monteiro, passando pelo Castelo, pelo Jacaré, pela ponte, chegando lá no Monteiro. Então,
o que eu estou propondo? Que o Lula fez a parte dele, da BR, e nós iremos ajudar a fazer aquela parte na interligação com aquela parte importante da cidade de Timon. Vim falar sobre saúde. Eu passei por uma construção de uma UBS com recursos federais do governo federal. Mas em Timon está faltando uma outra UPA, só tem uma, está faltando uma UPA lá naquela região do Boa Vista. Essa é uma proposta também do meu plano de governo. Vim conversar sobre segurança pública, porque Timon sofre muito com isso, com a alta criminalidade, e o 2º Batalhão está aí para ser terminado, concluído, inaugurado, nunca foi feito. A gente tem que fazer isso com muita seriedade. E, inclusive, nesses diálogos que nós estamos fazendo, diálogos pelo Maranhão, que será realizado daqui a pouco, às 17 horas, na cidade de Timon, eu colhi uma proposta interessante que nós implantamos também no nosso plano de governo, que é o Segurança para Todos, que apoia as guardas municipais. Muitas vezes só a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Penal, né, que é da Força Estadual, mesmo com a ajuda da Polícia Federal, não consegue resolver todo esse problema. Mas nós temos as guardas municipais. Então, onde não houver guarda municipal, nós vamos apoiar a criação. Onde já houver, nós vamos apoiar com equipamentos, com armamento, com treinamento. E também, eu não posso aqui deixar de mencionar um grande sonho, que é da população timonense, que vai ligar Parnarama a Matões, que é a MA 040. Prometida aí há 4 anos, nunca saiu do papel, ainda todo o tempo só na promessa, e eu já provei que sei fazer como secretário de Educação, secretário que tem obras em 217 municípios, mais de 1.500 obras educacionais, e obviamente com o apoio do presidente Lula, essa obra vai sair do papel, e trazendo aqui também para a nossa realidade, né, dessa irmandade Piauí, Maranhão, Teresina e Timon, a gente tem um sonho também dessa 4ª ponte, e aí, dentre esses pré-candidatos que estão hoje oferecidos ao povo do Maranhão, o único que tem o apoio do presidente Lula, que tem essa ligação, até por ser do mesmo partido do presidente Lula, eu vou me unir com o Rafael para que a gente possa fazer essa 4ª ponte ligando Teresina a Timon. Vamos circular, Ari. Vice-governador. Aqui no Piauí também a gente já teve conflitos entre vice-governador, vice-governadores e governadores, os vices querendo suceder os governadores e os governadores escolhendo outros nomes, né? Esse tipo de conflito não se restringe ao Maranhão, mas no Maranhão eu vi um conflito bastante acirrado. O senhor acha que o governador Carlos Brandão, por ter escolhido outro nome para apoiar na sucessão dele, não foi correto com o senhor? Perseguiu o senhor para minar a sua pré-candidatura ao governo? E mais do que isso, havia um acordo para ele apoiar? Pois é, ele foi incorreto, foi incoerente, não cumpriu a palavra não só comigo, mas com o Maranhão e com o presidente Lula. Porque havia o compromisso da sucessão ser do PT ter pela primeira vez um governador do nosso partido no Maranhão. Nós nunca tivemos, diferentemente do Piauí, do Ceará, da Bahia, nós nunca tivemos essa oportunidade. Esse foi feita uma pactuação, acho que as pessoas lembram um evento bonito que a gente fez aqui na ponte, que estava lá eu, Flávio Dino, Brandão, estava o Rafael, estava o Hélio, todos nós estávamos lá. Mas antes disso, a gente já tinha essa pactuação para a sucessão. E para vocês terem uma ideia, o atual governador ele deu não 3 vezes para o presidente Lula, porque o presidente Lula pediu que ele cumprisse o acordo, aí ele disse assim, não, se o problema for o Camarão, então vamos escolher um outro nome, né, que possa contemplar todo mundo. Aí ele pediu para ser o Fufuca, ex-ministro do presidente Lula. Aí o Brandão disse não, pela 2ª vez. Aí depois ele disse, então vamos colocar a presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, que é sua aliada. Ele falou que não. Então, ele deu 3 não, porque o projeto não é político. Aí vem a questão da escolha. O projeto é familiar, o projeto é pessoal, porque ele não escolheu uma pessoa da política, não escolheu uma pessoa que tem experiência, que tem ver. Escolheu seu sobrinho, que tem 30 anos, o primeiro emprego foi ser secretário do tio, e agora quer ser governador do Maranhão como se fosse uma herança. Porque na política a gente entende uma escolha ou outra. E para deixar muito claro a quem está nos assistindo, o rompimento não foi da minha parte. Eu cheguei a ser secretário de Educação do governador. Só que ele me tirou da secretaria quando recebeu o precatório do Fundef, porque eu lutei para que esse precatório fosse para quem de direito, que são os professores e obras na educação, e ele pegou uma parcela depois que me tirou da secretaria para pagar a estrada lá da fazenda dele, de Colinas para Mirador. Então, essas coisas nós não pactuamos. Então, eu posso te afirmar que não é um não de acordo político. Eu não sou pré-candidato por acordo político, nem por imposição. Eu sou pré-candidato por conta de projetos que nós temos para o estado do Maranhão. Afinal de contas, em 2022, quando eu compus a chapa com esse governador,
o nosso compromisso era de continuidade com o avanço. E a única coisa que não houve nesse período foi a continuidade. Ô, Eliezer. Vice-governador, agora sobre relacionamento com as bases. Dado o rompimento entre o senhor e o governador Carlos Brandão, como é que fica o relacionamento com os prefeitos? Se eleito, o senhor vai fazer diferença entre quem o apoiou ou não o apoiou? De forma nenhuma. Não há... Até porque, graças a Deus, eu tenho a amizade de praticamente todos os prefeitos e prefeitas do estado do Maranhão. Onde eu tenho ido, obviamente, mesmo que o prefeito já tenha declarado apoio a outra pré-candidatura, ou mesmo a outra ala, como eu já estou há muitos anos nessa convivência política, eu sempre faço questão de ligar, de informar que estou indo na cidade. Eu tenho garantido o apoio de muitos vereadores, de lideranças políticas. Vou te dar um exemplo. Aqui em Caxias, quando eu estive lá, 5 vereadores manifestaram apoio à nossa pré-candidatura. São vereadores que estão no apoio da base. O prefeito que já declarou o voto para outro pré-candidato. O Paulo Marinho Júnior, Paulinho, declarou apoio para outro pré-candidato. E a gente tem a nossa turma lá também, a turma do nosso partido, dos movimentos sociais, dos povoados, mas tem 5 vereadores que estão nos apoiando. Aqui na cidade de Timon, eu tenho um relacionamento pessoal fantástico com o ex-deputado, prefeito Rafael. Todo mundo sabe que nós temos o apoio do deputado estadual Leandro Belo, mas nós temos o apoio também do nosso diretório do partido, do PT. Nós estamos fazendo uma frente ampla de esquerda aqui com o PSOL Rede, o PCdoB, o PSB está conosco também. Nós temos vários suplentes de vereadores, várias lideranças e movimentos sociais. Hoje mesmo, pela manhã, eu inaugurei o Comitê Popular de Luta, lá no bairro, sabe, de Timon. Os professores, eu tenho um ótimo relacionamento com os professores, já tenho uma assembleia marcada com eles. Então, esse relacionamento dos movimentos sociais e da base, nós continuamos plenamente. E dentro da classe política, eles podem ter certeza, nós temos essa relação também de trabalho com todos, porque tem o serviço prestado em todos os municípios, e não vai haver nenhuma distinção. Governador, a eleição no Maranhão se desenha atualmente numa competitividade muito grande entre 3 pré-candidaturas, a do senhor, a de Eduardo Braide e a de Orleans Brandão. E, obviamente, com 3 pré-candidaturas competitivas, também há uma briga por apoios partidários, também há uma indefinição em relação a quais pré-candidatos ao Senado se apoiará. Gostaria de saber, além do presidente Lula, o senhor já tem outras definições relacionadas a apoios, especialmente para o Senado, já que são 2 vagas na eleição desse ano? A nossa chapa já tem como definição a minha pré-candidatura própria ao governo do Estado e a pré-candidatura da senadora Elisiane Gama à reeleição. Ela também foi filiada ao PT, é uma senadora que tem muito trabalho prestado de apoio ao governo federal. Ela teve uma atuação importante em vários momentos históricos recentes, especialmente na CPMI, por exemplo. É uma pessoa de grande estima do presidente Lula, assim como eu. Mas nós temos ainda as 2 vagas de suplente da senadora, temos a vaga de vice, ainda não há definição, e temos a outra vaga do Senado também com 2 suplências. Nós estamos construindo uma frente, nós estamos chamando de Frente Popular. Hoje, quem está definido no nosso palanque? O PT, obviamente, o meu partido, o PCdoB, e o PV, porque faz parte da federação. O PSB, de bola, da senadora Ana Paula, do deputado Otelino, do deputado Carlos Lula, do deputado Rodrigo Lago, Leandro Belo, Júlio Mendonça, também já confirmaram. Nós teremos um evento agora, segunda-feira que vem, daqui a exatamente uma semana, em São Luís, com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, e os dirigentes nacionais desses partidos, e esses que eu acabei de mencionar também estarão lá presentes. A pré-candidata a deputada estadual, ex-prefeita de Vitorino Freire, Luana Rezende, que é irmã do Juscelino, que também foi ministro do presidente Lula, estará lá no evento. O Lula vem ao Maranhão na nossa campanha, ele vai mandar o vídeo para a nossa convenção e durante a campanha ele virá ao estado do Maranhão, até porque certamente virá aqui ao Piauí também. E nós temos muita esperança de uma competição sadia entre Maranhão e Piauí para saber quem vai dar maior votação percentual para o nosso presidente Lula. Inclusive, na eleição passada, ele esteve aqui na ponte, né, conosco, e depois ele fez um evento conosco em São Luís. Dessa vez, eu estou querendo que ele venha também de volta aqui, aquele evento da ponte foi maravilhoso para nós, e eu queria levar ele dessa vez ou em Caxias ou na Imperatriz, para que outras regiões possam ter a oportunidade, outras cidades que são bastante carinhosas com o presidente possam ter essa oportunidade. Agora, para concluir, eu também estou dialogando muito com o PSOL Rede, muito mesmo. A gente, inclusive, devemos ter agora, nos próximos 10 dias, alguma definição sobre isso.
E como eu disse, né, falei do deputado federal Juscelino Filho, conversas com o PSDB Cidadania. Inclusive, representantes do Cidadania estavam comigo hoje pela manhã e comparecerão daqui a pouco no nosso evento. Quero agradecê-lo, vice-governador, pela presença e pelas informações aqui ao Jogo do Poder. Eu que agradeço, viu? Parabéns pelo trabalho, parabéns pela bancada e parabéns pela audiência, viu? Quando o pessoal soube que eu vinha para cá, todo mundo ficou animado. Já vou receber outra mensagem da galera assistindo. Muito obrigado. Já fica mobilizado, né? Fique com Deus. Obrigado. Obrigado, boa sorte. A construtora Boa Vista apresenta ao mercado um empreendimento que chama muita atenção. O BV Tower é um projeto de salas comerciais, reunindo conforto, funcionalidade e sofisticação. Ele foi pensado para grandes empresas, empreendedores que valorizam posicionamento e estrutura e apresenta diferenciais como o acesso com reconhecimento facial, condomínio com gestão profissional. O BV Tower entrega uma experiência moderna e eficiente no dia a dia. A localização é estratégica, bem pertinho da Nossa Senhora de Fátima. Um novo endereço para grandes negócios e com a qualidade de quem já é referência no mercado. BV Tower, elegância em cada detalhe. Empreendimento com assinatura da construtora Boa Vista. Uma das áreas mais valorizadas da Zona Leste, a construtora Boa Vista apresenta um novo marco para o mercado corporativo. BV Tower, um projeto à altura dos grandes propósitos. Arquitetura moderna e imponente que traduz inovação e visão de futuro. Tudo isso com elegância e alto padrão, que faz do ambiente corporativo um lugar de excelência. Conheça o BV Tower, um endereço à altura de grandes marcas. Vamos com a Cecília. Cecília Brandão. Cecília Brandão. Olha o que a Cecília nos traz, doutor Ari. Prefeito Francisco Emanuel denuncia possível desvio de 51 milhões de reais na antiga gestão de Parnaíba. Gracínia nega. Vamos ver o que falou, então, o prefeito Francisco Emanuel, Nájila. Sim, vamos lá. Hoje saiu a nota do DenaSUS, né? É algo que a gente já esperava desde o início da gestão, que foi o que provocou aquela independência, vamos dizer assim, porque hoje saiu o relatório referente a uma emenda apenas, de 4,5 milhões, que era para ter sido destinada para o Hospital Marques Bastos em 2024. Esse recurso ele caiu na conta da prefeitura, mas ele teve outros fins, né? Então, a mandato do STF, o DenaSUS, que é o órgão de fiscalização, foi lá fazer os relatórios. A gente disponibilizou todos os contratos, tudo que era possível, e eles constataram que realmente o recurso caiu na conta, mas esse recurso não chegou até o Hospital Marques Bastos, que era o destino dele. Ele foi desviado. Então, foi constatado esse desvio de 4,5 milhões. Só que esse é o primeiro processo apenas. A gente tem vários, como por exemplo do piso da enfermagem. Em 2024 não foi pago o equivalente a 6 meses do piso de enfermagem, o equivalente a aproximadamente 6 milhões também. Só que esse não saiu o relatório, mas ainda vai sair, né? O dinheiro também caiu na conta da prefeitura e não foi repassado para o complemento do piso dos enfermeiros. Inclusive eles cobram o município, a gente explica, né? Desde quando a gente assumiu em janeiro, todo mês a gente faz esse repasse, né? É um dinheiro que ele vem carimbado para aquilo. Você não pode desviar a finalidade daquilo ali. É uma falta de respeito por esses profissionais. Tanto que um dos nossos compromissos da nossa gestão é pagar os profissionais em dias, é pagar os aposentados em dias. Tudo isso a gente vai tirar recursos de 2026 para investir na saúde de 2026, que a gente está avançando como nunca antes, a nossa máquina de ressonância também, para custear custos antigos. E sempre que a gente sabe que o buraco é bem maior do que esse. Esse é apenas uma denúncia. Mas em 2025, ali no começo, quando eu tive para a situação, o total de contratos que eram para a gestão passada era 158 milhões, no qual 51 milhões ele foi empenhado. Quando eu tive conhecimento ali, a gente cancelou, e aí eu já chamei os órgãos e as autoridades para poder fazer a investigação, porque o CPF era o meu, né? Quem ia ter que responder sobre isso tudo? E se eu deixasse, de 51 ia ser empenhado os 158. Então foi onde eu freiei. Por isso que eu venho recebendo diversos xingamentos, diversas críticas, né? Mas eu não poderia ser responsável nem com o meu CPF e nem com a população que depende desse serviço no qual eu prometi, como você tem. Agora vamos ao posicionamento da deputada Gracinha, que fazia parte da gestão anterior em algumas secretarias, inclusive.
Ele vai ter que provar esse desvio de 50 milhões para onde foi, que foi, porque relatórios às vezes falam só de contas específicas. E ele está levianamente querendo dizer que houve um roubo, não tem nem como sair um recurso sem ir para outro. Então, em primeiro lugar, o prefeito tem que estudar mais, tem que parar de pensar que prefeitura é palco e que prefeitura é aquele lugar de circo. Prefeitura é local sério, nós estamos há 2 anos, a gente pede todo dia que amadureça e que saiba. Então, a polêmica em torno dessa emenda para Parnaíba, né? Não só a emenda, mas também de outros recursos que foram encaminhados para a cidade de Parnaíba, e quem vai avaliar é a Justiça. Fica aí a troca de acusações, que fica ainda, se intensifica ainda mais, porque estamos no período eleitoral. O agoniado, doutor Farol. Sim. Você quer saber o que é que o agoniado traz para nós aí? Eu estou muito curioso, pouco de agonia. entendeu? Estou me contendo. Você não precisa mais. Oba, não precisa manchete na tela. Porque é uma manchete aí que eu não entendi, mas está tudo bem. Vai lá. Deputado explica que troca de candidato médico de Joaquim do Arroz foi de comum acordo. Como é que troca de candidato médico, Ari? Candidato médico? Que doutor é esse? Eu não sei. Quem usou essa expressão aqui, candidato médico, foi a polícia. Faz umas 2 semanas. Ela usou, não foi China, não? Hã? Ela usou, não foi China, não? É o China. Não, foi quando eu disse que o Joaquim do Arroz trocou de médico. Ah, ela falou médico. Ah, então, candidato médico já é uma inovação. É pré-candidato ainda. Pré-candidato. De Nelson, né, Franci? Se pré-candidato aí é para inglês ver. Mas vamos lá, vai. Vai, Eliezer. Vai, menino. É que o vereador Joaquim do Arroz vai deixar de apoiar o doutor Vinícius para apoiar o doutor Vinícius com a conivência do doutor Vinícius. Olha só. O doutor Vinícius... Boa, vamos lá, só um pouquinho. Eu quero que você repita só a frase aí, vamos lá. O vereador Joaquim do Arroz... Disse que... vai deixar de apoiar o doutor Vinícius para apoiar o doutor Vinícius com a conivência do doutor Vinícius. Expliquei tudo. Pronto, não precisa mais chamar nada. E aí o doutor Vinícius falou com ele. Mas não precisa mais... O que foi, Farol? Acho que ficou muito doutor Vinícius aí. Então, você está achando pouco? Pois o doutor Vinícius fala. É o alinhamento do nosso time, um alinhamento entre eu, o ministro Hélio Dias, Joaquim do Arroz, para que a gente construa cada vez mais consolidado esse grupo realmente que trabalha por Teresina. Nós temos um alinhamento de base, nós temos o trabalho prestado dentro de Teresina e um time muito forte. Então a gente está realmente fazendo organizações que funcionem de verdade para a transformação do nosso município. E dentro dessa política de 2026, a gente faz um trabalho para que a gente consiga o maior número de deputados do Partido dos Trabalhadores eleitos. E o Vinícius Dias, tenho certeza que será um desses. Nós trabalhamos em grupo, nós estamos aqui fazendo alinhamento, sendo necessário fazer essas articulações para que a gente tenha realmente o melhor êxito nessa eleição. E estamos tranquilos, juntos e unidos nessa caminhada. Juntos e unidos. Não tem cisão, não tem desentendimento, é sentimento de grupo em primeiro lugar. Respeito discurso público, não é não? Eu tenho uma pergunta para você. A harmonia é maior entre Vinícius Dias e doutor Vinícius ou entre Vinícius Dias e Mauro Eduardo? Entre eu e você. Rapaz, drible da vaca veio. Mas eu acho que o problema não está exatamente entre os Vinícius. Mas espera aí, a outra, Corena. Mas eu tenho aqui, espera aí, eu tenho a Poliplex que voltou. O complexo vitamínico estava em falta. Informação, Estava em falta, viu, Ari? A cura contra fake news. Chegou o carregamento da distribuidora. Chegou aí, então, viu, Ari? Não é genérico, é remédio de gripe. Não é remédio do Farete. A conversa enigmática do Bandeira com o China. Só o Farolito pode explicar. Que história é essa, rapaz? Imagens, as imagens. Vai. Que imagens de Vinícius Dias com o pré-candidato a vice do governo do estado, Washington Bandeira, hoje pela manhã. Um cochicho. Aí eu já peguei o final do cochicho. Esse cochicho foi maior. Foi longo. Foi bem assim. Já era o segundo abraço aí já. Ih, rapaz. Será que deu para o Farolito alcançar? Ficou evidente o que ele falou. Ah, pronto. Pelo amor de Deus. O Farolito mandou para você, Ari? Mandou. O que ele disse aí? Ele disse assim:
Pode mostrar, colocar as imagens. Coloca as imagens. Lá. Ó, do começo. Pronto, eu cedi a minha vaga de vice para você, agora eu estou pegando os votos dos colegas. Eles, vai em frente, tem o meu apoio. Pode pegar, pega. Pega de tudinho. Ficou evidente. Cata, anda. Cata. Aí eu encostei nos dois ali, né, próximo, para poder perguntar sobre o que era aquele abraço ali que eles estavam conversando. Aí o Bandeira já tomou a frente e disse, não, aqui é para falar da nossa parceria forte mesmo. Que é Vamos agora com o Marca e o filho do Marcelo. Então, o filho do Marcelo? Os meninos? Tem 2, né? Três. 3 ali. Esse é o terceiro. Tem o Dário, Castro Neto e Marcelo Filho. Esse aí é o Dário. Aí, tem o rolê dos meninos. Que é jornalista. Vai, Ari. O Dário é jornalista. Não sei se vai. Eu não sei. Pronto. Filho de Marcelo Castro posta foto aos risos com o senador e Silvio Mendes, prefeito de Teresina. E pôs o seguinte, 2 gigantes. E o presidente do PT faz adendo. Recursos do governo Lula para sermos justos. Opa, alfinetou. Vai, Franci. Isso, Amadeu. Nesse final de semana, o senador Marcelo Castro esteve com o prefeito de Teresina, Silvio Mendes, ali na região do Satélite, anunciando obras de asfaltamento, com recursos de emendas e também da prefeitura. E o Dário Castro, um dos filhos do senador Marcelo Castro, publicou essas imagens. Ari, só para quem está em casa, desculpa, para quem está no rádio, ó. Vamos lá, o jornalista Dário Castro está gargalhando. Ele que é influenciador. Ele não está gargalhando, não, Ari. Quem está gargalhando é o Marcelo. Ele está rindo. Ô, piada boa, meu amigo. Isso, ele está rindo. Ô, piada boa, porque o Marcelo, olha... O Marcelo está gargalhando e o Silvio... Está sorrindo. O sorriso de Mona Lisa. Mona Lisa... Agora aí, o Marcelo foi a melhor piada já contada, hein? Isso foi... Nessa obra, nessa ação, Amadeu, que o Silvio ele oficializou o apoio a Marcelo Castro nessa disputa à reeleição do Senado. Então, votem em Marcelo e Ciro. E o Dário ele publicou a foto com a seguinte legenda. A gente tem aí o print dela já editada, porque tem ali uma resposta do Fábio Novo que dá o norte do que ele queria que o Dário corrigisse. Hoje foi dia de bom humor com esses gigantes. Tietando o senador Marcelo e o prefeito Silvio Mendes em visita a um trecho da maior obra de asfaltamento da história de Teresina. E aí, ponto. Tava só até aí a legenda. Isso. Aí, o Fábio colocou recurso do governo Lula, para sermos justos. Aí o Dário acrescentou, são 70 quilômetros de asfalto, todos garantidos com recursos do governo Lula, indicados pelo senador. Aí ele mandou para o Fábio. Fábio, ó, corrigido. E tá ali, editado mesmo, ó. Tá editado ali. Então, o Fábio puxou a orelha. O dinheiro é do Lula. Ombudsman de Instagram. Puxou. Muito bem. E ainda do Marca, Ari, tem um petista numa Câmara Municipal que largou a mão do Marcelo. Mas não era ninguém largar a mão de ninguém? Era. Petista, presidente de Câmara Municipal, vai contra o partido e abandona apoio a Marcelo Castro. Perdeu meu voto. É um senador zero à esquerda. Gente, mas ele Eu não entendi aí, Franci. Amadeu é o presidente da Câmara Municipal de Campo do Buriti, o vereador José Neto, que é conhecido como Zé Neto. É filiado ao Partido dos Trabalhadores e deu um recado duro durante a última sessão plenária, abandonando o senador Marcelo Castro, quem ele apoiava até a semana passada. A cisão foi na sexta-feira. A gente tem a sonora do vereador. Vamos lá. Eu sou petista, sempre fui a vida toda, mas nunca o PT mandou em mim. Toda vez que precisei votar contra a sigla, eu voto, porque eu defendo Canto do Buriti, não defendo PT não. Eu defendo minha cidade. E para mim, no meu ponto de vista, Marcelo Castro não merece o voto de Canto do Buriti. Infelizmente, não merece. Apoiador de Lula, está do lado de Lula, mas não merece, não fez nada por Canto do Buriti. É um senador zero à esquerda por Canto do Buriti. Então, eu lhe digo de certeza, pode trazer o que for agora, não voto mais. Votarei em julho e conversarei com Ciro. E pronto, e minha palavra é essa e pronto. E manda mudar, manda o Zé Neto mudar, manda alguém vir me mudar.
que eu quero ver? Eu duvido. Entendeu? Rapaz. Zangado? Ele é enfesado, o homem, né? Aí tá com cara de quem Ele é tentou e não foi ouvido. Temos uma nova categoria, né? Porque já temos o PT Raiz, que obviamente não é o vereador Zé Neto. Temos o PT Nutella, que a Poliana viu. Tem o deputado Nerinho, tem o deputado Fábio Xavier. Nerinho, é o LS. Nerinho é petista do pai dele. Diga isso A não. Janaína Marques, o Franz falou. E agora a gente tem o PT contra o PT. Que ele disse, eu não defendo o PT, não, eu defendo é Canto do Buriti. O PT é um partido democrático mesmo. Tranquilíssimo. Você achava que não? Não, mas agora eu acho que foi longe demais. O Marca, Rafael e Mão Santa, o Marca. É o Marca, doutor Farol. O Marca é 4. Rafael Fonteles caminha para obter apoio de Mão Santa e lembra que famílias já caminharam juntas. Estamos colhendo os frutos da sua gestão. Fez elogios rasgados ao ex-prefeito e ex-governador Mão Santa Amadeu em entrevista à Rádio Liderança lá de Parnaíba. A gente separou esse trecho e ele dá ali pistas de que pode sim firmar um acordo político com o ex-governador, que é um antipetista histórico. Amadeu, a gente tem o vídeo. Mão Santa viajou para o Rio Grande do Sul, divulgou o Cerrado do Piauí, quando não tinha um pedaço de soja plantado lá. E trouxe um bocado de gaúcho, que inclusive fundaram o Distrito Nova Santa Rosa. Então essa visão de longo prazo e de fazer a propaganda do Piauí fez o Mão Santa plantar a semente no governo dele. Nós estamos colhendo agora. Claro que os outros governadores deram contribuição. Eu lembro também do Manel Arrey falando, empresário espanhol, da indústria de castanha e de curtume, também veio aqui na época do governo Mão Santa. Então veja, Mão Santa todos sabem as divergências políticas que tiveram por muito tempo, mas lá atrás, meu pai apoiou ele em 94, já tivemos juntos com o Wellington em 2002, depois nos separamos, nada impede que voltemos a estar juntos, porque a gente tem que olhar para frente. Nada impede de estarmos juntos, Amadeu. Essa lembrança que o governador faz, em 94, foram para o segundo turno Mão Santa e Átila Lira, e o terceiro colocado foi Nazareno Fonteles, o pai do governador Rafael. E o Nazareno teve uma votação muito surpreendente, que foi justamente a votação grande do Nazareno, que propiciou que a eleição chegasse ao segundo turno e, mesmo sem um apoio formal, foram as manifestações dos petistas e os votos dos petistas que fizeram Mão Santa ganhar de Átila Lira, ou ajudaram, não é, a fazer de Mão Santa governador, vencendo Átila Lira no segundo turno, que era do PFL. E agora o governador diz que eles podem se reencontrar. Lembrando que em 2002... Mão Santa e o Wellington também fizeram dobradinha. Mão Santa para o Senado, Wellington para o governo. Não foi, de novo, não foi formal, mas tacitamente os dois pediram votos. Um para o outro para um, e os dois se elegeram. Também naquela época contra o PFL, de Hugo Napoleão, e o candidato era Heráclito Fortes, acabou se elegendo senador, e Freitas Neto, que não se elegeu. E o Mão Santa ganhou de Freitas Neto, e o